Hello, Flowers! No vídeo de hoje eu vim contar para vocês como tirar a carteira nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, eu trouxe minhas carteiras que eu tinha nos Estados Unidos, já estão expiradas, mas eu trouxe porque é um material diferente, gente. Não é papel igual no Brasil, como se fosse um cartão de crédito, que é muito melhor do que no Brasil, inclusive, na minha opinião. E eu vim mostrar para vocês esses dois tipos, porque quando eu tinha 18 anos, eu tirei a carteira pela primeira vez da vida. Não tinha no Brasil, não tinha lá, fui tirar a carteira. E a carteira, para quem tem menos de 21 anos, que é a data quando você pode começar a beber álcool, a carteira lá em pé, assim, em pé, vertical. E quando você faz 21 anos, a carteira automaticamente expira e você tem que refazer. Independente se expirar ou não, eles já colocam na data do seu aniversário justamente para você ter que refazer. E aí a carteira muda. E aí a carteira ela é horizontal, ela é deitada, igual cartão mesmo. E por que eu trouxe isso? Porque eu achei muito legal. E tem mais uma coisa sobre carteira e idade. Antes de você fazer 18 anos, na maioria dos estados, você pode sim tirar carteira, com algumas restrições. Por exemplo, quando eu estava lá, a minha prima, minha host cousin, que era a prima lá da família que eu morei, ela tinha 16 e ela tinha acabado de tirar essa carteira provisória, que eles chamam, que é a carteira para quem tem 16 até fazer 18. E quando ela tirou essa carteira, tem algumas limitações. Aqui no Brasil não tem isso. E eu achei muito diferente. Quais são as limitações? Por exemplo, curfew, que é horário de voltar para casa. Então ela só podia dirigir das 8 da manhã às 10 da noite. Passou disso, se a polícia pegasse ela, ela perdia a carteira. Tem também um período, que eu não sei o período ao certo, mas a pessoa tem que estar com alguém do lado, tem que estar com um adulto do lado, justamente porque ela está em treinamento. A pessoa tem 16 anos, né, um adolescente, e como ela está treinando, aprendendo as coisas para dirigir mesmo, ela sempre tem que ter alguém do lado para garantir que nada vai acontecer. E aí, como que funciona esse processo de tirar carteira? Primeiro que ele demora muito menos do que no Brasil, porque aqui no Brasil, já tirei carteira no Brasil, by the way. Eu tirei carteira aqui também, depois que eu voltei dos Estados Unidos. E foi muito difícil, gente. Lá eu acho que eu demorei, se eu juntar todas as horas que eu gastei para tirar a carteira, deve ter dado 10 horas. Aqui para fazer as aulas, você leva 5 semanas, mais não sei quantas semanas de prova escrita, mais não sei quantas semanas de prova não, de treinamento de direção mesmo no carro. Então, lá é muito mais fácil, porque quando você faz 18 anos, você simplesmente pode ir fazer a prova. Você paga $35, que é muito barato, e aqui é mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000 não, tá quase R$ 2.000. Então, aqui tá muito caro, e lá é $35, gente. Aí você vai na Secretary of State, ou DMV, dependendo do estado, porque quando eu tirei lá em Michigan, que foi o estado que eu morei, a gente realmente ia na Secretary of State, e a Bia, por outro lado, que morou na Califórnia, compartilhou comigo que ela ia na DMV, que é um órgão específico, como se fosse o Detran, assim, né? O VaptVupt mesmo, para você pegar documento, fazer documentos, enfim. E quando você chega lá, você mostra os documentos para como se fosse uma secretária e ela vai ver, ok. Daí você vai chegar lá e você vai falar para a moça que você veio tirar a carteira, porque você pode tirar outros documentos lá também. E ela vai te pedir seu passaporte, comprovante de endereço, que é muito importante. E, no meu caso, eu tive que levar os comprovantes de que eu estava legal no país. Alguns estados não precisam, mas o meu eu precisava levar o comprovante de que a minha faculdade estava ativo, meu Student ID estava ativo. Ok. Daí você pega uma senha e fica esperando. Geralmente é por appointment. O que é appointment? É quando você marca um horário específico. E eles fazem assim para ser mais organizado. E realmente é mais organizado, gente. Você não fica esperando tanto igual você espera aqui. E aí se eu marquei 1h20, eu chego um pouquinho, eles avisam, chega com 15 minutos de antecedência, por exemplo, e aí você é atendido. E aí, eles tiram a foto lá mesmo, quando precisa tirar a foto, e você já faz a prova escrita lá
também. A prova de visão também. Eles só pedem para você ler e é a coisa mais ridícula do mundo. Primeiro você vai ter que ler sem tampar os olhos. Você lê lá igual no oftalmologista. E aí você tem que tampar o olho e ler a segunda linha. Tampar o outro olho e ler a terceira linha, gente. É muito fácil, muito fácil. Então não se preocupa. Tanto que na minha primeira carteira, eu nem tive que falar que eu usava óculos ou lente, nem nada. Eu só fui, porque deu para ler tranquilo, pra vocês terem noção. E depois eu falei, na outra carteira já tava. E aí, você faz a prova de visão, ele pega seus documentos, ele faz cópias dos documentos todos, para eles terem lá de registro, e te manda para fazer a prova nesse computador, que fica perto. E aí a prova é muito fácil. Tem como você comprar uns treinamentos para essa prova, mas não precisa, gente. Tem de graça na internet. A maioria das perguntas que caiu na minha prova, elas estavam nessa outra provinha que eu fiz, porque eu fiquei muito ansiosa, então eu falei, não, eu vou fazer um monte de prova, teste, né, para treinar. E aí na hora da prova foi muito ridículo. Que tipo de pergunta que você vai ver? Sobre sinais de trânsito, leis de trânsito. Essa parte é importante a gente saber as diferenças das leis nos Estados Unidos e de cada estado, porque realmente cada estado pode ter uma lei ou outra que seja um pouco diferente. E aí, um exemplo de pergunta aí para vocês. Para que significa essa placa aqui? Aí tá lá, placa de pare. Aí você tem as opções, aí você escolhe a opção que está falando parar na faixa, antes da faixa lá. Aí você aperta essa opção. E tem mais. Se você não tem um inglês tão bom, e se você mora em certos estados, como na Califórnia, você pode fazer a prova em português. Que facilita muito, né, gente? Eu fiz em inglês, que não tinha outra opção, mas tem essa opção na Califórnia, em Nova York, provavelmente. Na Flórida, que tem muito brasileiro, deve ter a opção em espanhol também. No meu só tinha opção em espanhol e inglês. Na época eu não falava espanhol, então eu fiz em inglês. E aí, pronto, passou da prova escrita, você pode marcar a sua prova de direção. Se eu não me engano, são 2 semanas para você marcar a prova. E aí você vai, marca sua prova e vai fazer sua prova de direção, que também não é um bicho de 7 cabeças. Vou falar para vocês, eu reprovei a primeira por um erro de lei de trânsito que eu não sabia lá de Michigan. Então, por isso que eu tô falando que é importante saber as leis de trânsito. E aí você entra no carro, lá você é obrigado a responder onde que tá o farol, aonde que tá o retrovisor, onde que tá a sinalização de fog, de neblina, tudo. Eles podem te perguntar tudo. No meu caso, não teve que perguntar, graças a Deus, mas perguntasse também super tranquilo. O pisca-alerta, enfim. E aí, uma coisa que lá é muito importante vocês fazerem é olhar. Mesmo que você esteja vendo o retrovisor, não tá vindo o carro, eles te ensinam a pelo menos olhar pelo ombro para um lado, pelo ombro para o outro. E se você for dar ré, você também tem que virar, não pode ser só pelo retrovisor. Você tem que virar totalmente para mostrar para ele, para o instrutor lá, que você olhou, que você prestou atenção. Senão perde ponto. Então, fiquem ligados nisso. E é uma prova bem tranquila, bem rapidinha. E a hora que você termina, ele já te fala, você passou, você não passou, e é isso, parabéns, see you later. E aí você recebe um papel, que você já pode dirigir com aquele papel até a sua carteira realmente chegar pelo correio, que vai direto para sua casa. Então, super fácil. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. E se ficou alguma pergunta que eu não respondi sobre como tirar a carteira, deixa aqui pra gente que a gente também responde para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. See you later.